nasce em 1937, ele é filho de imigrantes poloneses, judeus poloneses, que chegam no Brasil no início dos anos 30, fugindo da perseguição antissemita, do antissemitismo, enfim, se espalhava pela Europa Oriental. Não é? O pai do Leon era já do Partido Comunista e leva o Leon com 14 anos no Partido Comunista. Então, foi o pai do Leon que apresentou o Partido Comunista para ele. Né? Ele nasce no subúrbio do Rio, no Luiz Vasconcelos. Um subúrbio que vai estar bem presente, por exemplo, num filme como A Falecida. Impressionante. E o Leon Risco, como eu disse há pouco, ele entra, na verdade, a pedido da mãe, um desejo da mãe, ele faz faculdade de engenharia, mas já no final da faculdade de engenharia, ele organiza um cineclube e não termina, ele quase termina, mas não termina a faculdade de engenharia, porque ele já está completamente envolvido com o cinema e com o mundo das artes em geral, com essa mobilização política. Essa produção artística como uma produção política, essa dimensão inseparável que isso ganha no final dos anos 50, nos anos 60, no Brasil e em alguns outros lugares. E esse movimento muito peculiar de um país extremamente desigual como o Brasil, mas que eu acredito que em outros países da América Latina talvez aconteça, né, que é um movimento de intelectuais de buscar compreender o próprio povo do seu país. Né? Ou dizia, são artistas à procura de um povo, digamos assim. Deleuziano que fala. Exatamente. Um pouco do que falta. O Deleuze fala isso. O Deleuze vai voltar a falar isso por causa do Glauber. Né? A primeira vez que ele fala isso, o artista procura um povo. A segunda vez que ele fala por causa do Glauber. Que o Glauber faz um cinema que o povo falta. Né? Mas, enfim, eu estava dizendo exatamente que o Leon é o outro grande intelectual do cinema novo. Falei além do Glauber, e o Saraceni também eu acho uma figura importante, intelectualmente, ainda, nesse movimento cinema novo. Cinema novo é o quê, exatamente? Eu não sou brasileiro. O cinema novo nasce no final dos anos 50, meio para o final dos anos 50, a partir de uma ideia de que é necessário produzir imagens do Brasil sem um intermediário de uma missão puramente comercial do cinema, mesmo em relação ao cinema brasileiro, e em contraposição a uma imagem hegemônica do cinema que entrava aqui, uma imagem sobretudo norte-americana, que mesmo assim não era tão hegemônica quanto é hoje, mas era bastante hegemônica. Acho que eu diria isso. É um cinema militante também? É um cinema, de certa maneira, militante. É um cinema militante. É um cinema que é um movimento que tem como palavra de ordem, embora essa palavra de ordem tenha nascido depois do início do movimento, que é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Então isso mostra que é preciso fazer cinema de qualquer maneira para tentar resistir aos esquemas industriais que fazem o cinema ser muito apresentado ao dinheiro. Portanto, é um cinema simples. Os primeiros filmes todos eles feitos em esquemas de cooperativa, por exemplo. Alguns filmes, por exemplo, como 5 Vezes Favela, que é um filme central do cinema novo, no qual o Leon fez uns episódios. O Leon fez uns episódios que nasce exatamente do núcleo do CPC, do Centro Popular de Cultura. O CPC é ordenado pela UNE, pela União Nacional dos Estudantes, buscando ir ao encontro, dar vazão, construir as imagens e espalhar o que eles chamam de uma cultura popular brasileira. Então, a ideia de, para colocar isso em termos conceituais, seria um nacional popular. A ideia de uma cultura
cultura nacional a partir de uma pesquisa da cultura popular. Né? Eu preciso fazer um comentário, porque juntei uma entrevista com a outra. A Vera Cruz é um marco na produção do cinema brasileiro até então. Isso. Né? E a produção, digamos, de indústria cinematográfica, que vai estar no ABC até quase, né, contemporânea à implantação das grandes montadoras. Hoje me ocorreu essa questão. A Vera Cruz talvez tenha sido a mais profissional indústria, até antes do cinema novo. Uhum. Porém, a que fazia mais sucesso era a Atlântida. Era a Carioca. Né? Exatamente. A Atlântida, ela também tinha um esquema, ela tinha o esquema da Atlântida se relacionava imediatamente com os cassinos, com a indústria de espetáculo do Rio e com a indústria fonográfica do rádio. Entendeu? Assim, era uma coisa do tipo, ouça o músico, veja o filme, entendeu? Era uma coisa conglomerado. As chanchadas Atlântidas, que eram, na verdade, algumas chanchadas tinham uma história até interessante, um argumento de comédia bastante legal, e outras mesmo interessantes, às vezes tinham cenas inteiras que a gente ia chamar muito mais tarde quase que um videoclipe. Não era videoclipe porque era cinema, mas era a chance. Não, era a chance de lançar o cantor de rádio e a música de trabalho do ano para todo mundo. Então ela passava no cinema e o pessoal ficava escutando no rádio ou vice-versa, enfim. Esse era o esquema. Né? A Atlântida foi o maior. A Vera Cruz teve alguns sucessos de cinema, mas o grande sucesso de cinema foi o da Atlântida. A história do cinema brasileiro. Quem conseguiu, algumas vezes, bater Hollywood na bilheteria foi a Atlântida. A Vera Cruz acho que fez sucesso via Mazzaropi, né? Pois é. Mas que a Vera Cruz fazia um filme sofisticado. Isso. Um filme sofisticado, num vídeo burguês, um filme assim. De autor, um filme de exploradas a sério. Exatamente. Mas um filme que só falaria para 15% da população brasileira, de alguma maneira. Né? Mas teve o Mazzaropi que passou. Não tem aqui os dados dos filmes que deram bilheteria que não deram. O Mazzaropi eu sei que quase sempre dava. Né? E eu sei que alguns filmes mais sofisticados da Vera Cruz foram não sei se foi um fracasso de bilheteria, mas não sei se conseguiram se pagar, porque às vezes o cinema tem uma bilheteria razoável e não se paga. Então, a Vera Cruz ela era mais profissional, era cara. A Atlântida pagava muito mal os empregados dela. Sei. Mas é era uma exploração a gente pensar tipicamente carioca. Não sei, talvez a Vera Cruz fosse um pouco mais profissional. O que me ocorreu é só isso, pensar naquele momento, nos anos 50, você já tem uma indústria cultural no ABC, que é uma formação da base Mas qual é a relação entre esses diretores de cinema novo o cinema novo e a ditadura, por exemplo? Não, vamos lá. O cinema novo, na verdade, ele critica, de um lado, a estética da Vera Cruz, entendeu? Criticam também, por um lado, o cinema simplesmente comédia e tal. Na verdade, faz uma crítica. Eu nunca li as chamadas críticas do cinema novo Atlântida, mas parece que há uma crítica à Atlântida, entendeu? Porque depois uma parte da intelectualidade foi descobrir a importância da Atlântida. E depois a Atlântida vai aparecer no cinema novo em Macunaíma, entendeu? Que é um filme que tem um diferente, o cinema novo, lá na frente. Né? Mas, enfim, o cinema novo significa... Qual é a grande potência do cinema novo? É abrir a câmera e mostrar. Entendeu? Assim, tipo assim, uma imagem... não importa tanto, às vezes, a estrutura dramática da história. O que importa é que em Rio Zona Norte você vê o Grande Otelo, um homem negro voltando do seu trabalho, com uma roupa de trabalhador, batucando um samba na porta do trem. Entendeu? Essa imagem existe no Rio de Janeiro desde os anos 20. Só que ela demorou mais de 30 anos para aparecer no cinema. Embora o samba estilizado, invernizado, tenha sido um elemento central da Atlântida. Que a chanchada nada mais é que um musical de samba. Uma comédia musical de samba. E o Grande Otelo é um Klaus sambista. Claro que ele é muito mais do que isso. Você esvaziar um pouco a subjetividade dele, mas ele é um performer do samba. Né? Isso que ele é. Né? E, na verdade, um personagem importantíssimo no cinema da Atlântida, mas
havia muitos poucos negros na Atlântica. Não sei o Grande Otelo, não é pouco, porque era o principal, né? O protagonista. Só porque o Grande Otelo era um monstro, ninguém segurava, né? Não dava para abrir mão do Grande Otelo, ele levava o público ao cinema. Ele e Oscarito. Mas vamos então ao cinema novo. O Grande Otelo, isso é uma coisa importante. O Grande Otelo dizia em várias entrevistas que tinha gostado muito de fazer cinema novo. Ele fez cinema novo. E sabe por quê? Porque o cinema novo deu oportunidade a ele de fazer papéis dramáticos. Então, veja, claro que ele não fazia o papel dele de um comediante, não é que ele achava menor, isso seria um preconceito intelectual que ele jamais teria. Mas ele sabia muito bem o quanto era importante o homem negro poder fazer o papel de protagonista dramático no filme. O quanto isso era quebrar os certos clichês, certos preconceitos. Entendeu? Enfim. Mas o Gerard perguntou em relação ao cinema novo com a ditadura, né? É porque o filme é Leon Hirschman, que é um diretor de cinema novo, que faz isso em 73. Então é aí onde queremos levar, né? Para ir aos poucos, chegando lá. Exatamente. Enfim. O golpe militar de 64, em primeiro lugar, para o cinema novo, para o Centro de Cultura e para toda essa movimentação cultural, foi extremamente violento. Né? E é até impressionante como os militares perseguiam o teatro. Aconteceu uma dupla supervalorização, né? De um lado, os atores supervalorizaram a importância deles na inserção social como uma função revolucionária, e de outros militares achavam eles muito mais importantes, muito mais poderosos que talvez eles fossem de fato. Entendeu? Enfim, o exército realmente, a ditadura militar realmente perseguiu a cultura de maneira importante, né? E entre 64 e 68 a perseguição já existia. Mas ao mesmo tempo a ditadura foi se fechando aos poucos em 64 e 68, não para quem foi preso em 64, né? Mas enfim, as coisas não são tão simples, mas todo o núcleo em torno do cinema novo foi um núcleo também de resistência à ditadura, a princípio. É um núcleo que enfrentou a ditadura. Né? Quer dizer, a Terra em Transe tem alguma coisa da história do golpe de 74. Né? Do governante, a princípio, de esquerda, que inclusive fala uma fala do Jango, que é: não vou resistir porque eu não quero derramamento de sangue. Né? Embora o Terra em Transe, pela linha do trânsito, o Terra em Transe do Glauber seja muito mais que filme realista, ele não quer fazer só isso, não é isso que ele está fazendo. Ele não está contando uma história do que aconteceu. Ele está usando o transe para a gente entender o que aconteceu em todas as suas estruturas, né? Todas as suas dimensões. Em 68, com as 5, boa parte do cinema novo foi preso, ou se escondeu ou fugiu. E aí nasce o que gera a curiosidade, que eu acho que gerou a pergunta do Gera, que é exatamente como que em 73 o Leon Hirschman está filmando, contratado pelo MEC, porque aparece no Megalópolis, nos créditos. Programa de audiovisual. E algo como Departamento de Cinema Educativo, isso, por aí. Né? É um programa de cinema educativo. Né? Enfim, é preciso dizer que o Leon Hirschman era militante do Partido Comunista. É preciso dizer que a direção do Partido Comunista foi toda, que ficou no Brasil, foi toda exterminada pela ditadura. Isso é importante. Né? Ainda no governo Geisel, que já era um governo dito menos general Geisel, ainda alguns militantes comunistas morreram ali. Mas esses intelectuais que tinham mais ou menos ligações com o Partido Comunista ou com a esquerda, a ligação mesmo, o Leon Hirschman tinha uma ligação importante. Né? Mas enfim, e não foi, essa ligação não foi de jeito nenhum, acho, feita pelo Leon, negociada com ele, entendeu? Mas de alguma maneira eles conseguiram algum espaço para filmar a partir de 73, 74. Né? Agora, a gente vai perceber que é um filme absolutamente comportado do ponto de vista do texto. É um filme assim que no final fala
mais, até isso fala de maneira mais sutil, né? E tal, né? Mas é um filme comportado, tem um texto institucional, né? E tal, e a força do filme vem nas imagens que atropelam o texto, que é um texto até interessante, mas as imagens do filme falam de uma maneira notável. É preciso falar que, em primeiro lugar, são imagens, uma fotografia belíssima e muito apurada do Charles Saldanha, que fotografou o filme do Leão, né? O modelo de desenvolvimento da ditadura, a estética do modelo de desenvolvimento da ditadura, a peculiaridade estética, a peculiaridade imagética daquele modelo, está ali explodindo na tela. Assim, essa nova classe operária urbana, essa industrialização de terceiro mundo, a gente pode usar o conceito de terceiro mundo, porque naquele momento é um conceito, essa industrialização pobre, a ideia, a equação industrialização, desenvolvimento industrial, superação da pobreza, né, ela fracassa naquelas imagens, porque fracassa naquele momento político. A ideia de que aqueles países lá da América Latina e do novo mundo em geral, que vale até para os países asiáticos também e tal, são países atrasados porque não se industrializaram, porque vivem de exportar matéria-prima agrícola, etc. Bom, essa história está começando a acabar, porque a gente já não importa mais automóveis, é autossuficiente em automóveis, porque as indústrias automobilísticas são aqui, porque os eletrodomésticos são aqui, porque tem uma classe média razoável, né? E uma pobreza crescente. Impressionante. Que ao mesmo tempo no limiar do consumo. Entendeu? Há alguma seção social naquele desenvolvimento. É impossível não haver, no país está crescendo 8, 9% ao ano às vezes, não haver uma mobilidade social. É impossível não haver. A mobilidade social, né, os centros de consumo que eles filmam, são centros de consumo populares. Isso está muito claro ali, né? Então isso é uma imagem inédita para o mundo, entendeu? O mundo não conhece essa imagem, porque o mundo lida com os clichês do Brasil ali naquele momento, com os velhos clichês ainda, país do café. E eu posso falar do Brasil, posso falar de México, posso falar de Venezuela, entendeu? O negócio. Mas ali você vê um ambiente industrializado e pobre. Né? Você vê o neon das lojas, você vê a multidão comprando, você vê uma imagem muito interessante, que é uma imagem de publicidade, que é um grande aparelho de som, um gravador, né? Com um carro, um Corcel da Ford parado na frente, assim, uma imagem interessantíssima. Né? E aquelas fábricas imensas, né? Eu fico impressionado com o tamanho das fábricas, né? Nas tomadas de helicóptero, né? Enfim, e algum consumismo, né? Mas é um consumismo mais incipiente que o de hoje, né? Mas ao mesmo tempo, o próprio filme fala, as pessoas se dedicando a uma diversidade de atividades, então tem os camelôs ali todos, a economia informal bastante presente, o rapaz vendendo no centro industrial ali, vendendo um caranguejo ali e tal, né? E um povo mestiço ali e tal, né? Enfim. O filme tem o filme é bastante pungente nas imagens, eu acho. Né? E sendo curta-metragem, né? Tendo que um pouco mais de 10 minutos, né? Sendo curta-metragem, né? Essa tensão Rio-São Paulo é bem resolvida ou qual é a tua impressão? Você acha que tem uma tensão Rio-São Paulo? Ou não tem? Nesse filme não. Nesse filme não. Fica meio misturado. Fica meio misturado, porque fica nas duas periferias. Fica nas duas periferias, eu acho. Aliás, isso é uma Mas em algum momento vista a partir muito da periferia. Fica nas duas periferias. Né? E o que é interessante no DVD é que depois do filme tem uma ABC da Greve. Então a ABC da Greve é a megalópole que explodiu, né? É a megalópole que explodiu e você vê, o filme é de 73, em pleno milagre econômico. Né? E foi só o milagre econômico que manteve a estabilidade da ditadura.
E isso é o principal discurso que tem que se fazer hoje em dia para falar de regime militar no Brasil. Que não se separa a violência do regime político da violência do modelo econômico. Porque a ditadura militar é mostrada hoje no Brasil, hegemonicamente, claro, por todo mundo, através de um revisionismo muito esquisito, para dizer o mínimo, né? Muito perigoso, né? Que parece que foi um momento que um grupo de pessoas resolveu desrespeitar os direitos humanos. E se desandou de respeitar os direitos humanos, tomaram posse do Estado, entendeu? Né? Há uma profunda ligação entre o desrespeito aos direitos humanos, ou seja, entre a violência política e a necessidade de manter aquela desigualdade social que aumentava à medida que o país crescia economicamente. Então, no ABC da greve, tem um momento do ABC da greve que a história da greve é suspendida e ele vai filmar como foi uma megalópole de novo, com imagens parecidas. Pode até ter usado imagens de arquivo um no outro, até não é impossível ter acontecido, entendeu? E aí ele fala, em 64 havia 6 favelas em todo o ABC, agora nós contamos quase 200. Tem quase 10 anos de diferença. Do golpe para a greve tem 15 anos. Do AB, não, muito menos. Do megalópole. Isso que é impressionante, são só 6 anos, é pouca coisa. É de 79? A greve é de 79. Ah, tá certo. E ele filma. A greve é de 79. Entendeu? Então significa dizer que a mentira durou muito pouco tempo. Entendeu? O milagre econômico o governo mais violento foi durante o milagre econômico. Assim como a relação entre abertura política e crise econômica, isso é evidente. Geisel é que ano? Geisel? O Geisel é 75, 76 até a final dos anos 70. 79, acho que foi. E ele anuncia o que seria a abertura. Isso que seria a abertura. Tem algumas pessoas de esquerda, como Marcos Lantas, que falam que, na verdade, nesse momento ainda tinha um projeto, esse movimento tecnológico, telecomunicações e tudo mais. Sim, há um projeto. Eles são simpáticos com isso, não é? Absolutamente. Veja, atual está perguntando o sistema novo. Embora a Embrafilme tenha sido criada oficialmente no governo Médici, se eu não estou enganado, a grande capitalização dela é no governo Geisel. Então a Embrafilme é um dos Braz. Só não chamou cinema Braz ou filme Braz, quer dizer, um pouco demais, mas então deve ter ficado um pouco, entendeu? Então a Embrafilme é a Petrobras, a Eletrobras, e que fica bem claro que em relação à Petrobras, eu defino que ela se mantenha absolutamente nacionalizada. Só posso conversar.